Bom dia. Alternativa alguma tem o ser humano. Sem forças, só lhe resta entregar-se totalmente a Deus. Quando a gente chega à conclusão que a gente não tem força, né, para resolver todos os problemas, né? Então, só pedir a Deus. Assim eu acho que entrega totalmente a Deus, né? Primeiro tem que saber realmente se a gente não tem força. Enquanto a gente está pensando, ainda dá para resolver através da nossa força, né? Nosso esforço, né? Então, ainda não entrega a Deus. Porque para entregar a Deus não é fácil, né? Porque sempre a gente acredita nossa força, nossa capacidade, né? A pessoa pensa assim, eu vivi até agora, então sei viver, sei lutar, né? E todo trabalho a gente acha como resultado do nosso esforço, unicamente, né? Nem pensa que através da graça de Deus, né? Proteção de Deus, conseguiu viver até agora, né? Com muita proteção, a gente chegou. Quer dizer, esta eu acho que diferença, né? Então, no momento que a pessoa fica, já não tem, fez tudo, né? Fez tudo, depois não tem mais jeito. É como doença, né? Desenganado por médico, o médico fala mais alguns meses da vida. Fiz tudo, tomou todo tipo de medicamento, todo tratamento, mas já desenganado por médico, né? Já até condenado. Quantos dias vai viver? Quando chega este momento, a pessoa não tem outra alternativa, não tem outro jeito. Aí entrega na mão de Deus, né? Morrer ou não morrer, só Deus que sabe, né? Aí começa a receber de orelha. Então começa a aparecer, surgir milagres, né? De repente melhora. Por que de repente melhora? Porque entregou a mão de Deus, né? Não tinha outra alternativa, como está aqui, né? Outro jeito. Então a pessoa que passou uma vez na vida esse tipo de experiência é muito interessante. A pessoa tem fé profundo. Interessante, viu? Pessoa que não abandona, pessoa que não desiste, né? Pessoa que tem profundo na vida de Deus e de Meixo Sama, né? Porque passaram essa experiência. Eu conheço muitos ministros, muito reverendo, né? A maioria passaram isso aí. Porque fim da Segunda Guerra Mundial tinha muita tuberculose. Muitos jovens morreram. Muitos morreram. Porque naquela época, uma epidemia, né? Que contaminou muitos jovens, né? E não tinha cura, na verdade. Então, a maioria dos reverendos, né? Antigos, e foi assim. Mesmo o Shoda, reverendo Shoda, que vinha junto, ele também condenado à morte. Aí foi salvo pelo Joré, né?
Vomitava sangue já. Terceiro grau de tuberculose. Então, tudo isso aí, a maioria das pessoas. Aí foi salvo, deixou tudo, né? Para agradecer a Deus, porque já pensava, já é morto, já é perdido, né? Então foi salvo, resto da vida para dedicar a Deus, né? Para ajudar os outros que estão mesmas condições, né? Mesma situação. Aí dedicaram. Enfrentaram, né? Mas entregando a mão de Deus, né? Então qualquer coisa que acontece, sempre tem onde voltar, origem, né? Partida, né? Volta no partida, como começou. Aí dá para ter firmeza, né? Firmeza na fé. Então, sofrimento também é negativo, mas na verdade não é. Interessante, né? Esse chama Myochi, né? Sabedoria misteriosa de Kanon. As coisas ruins acabam ficando boas. Depois, né? Enquanto você passando purificação, enquanto está sofrendo, não dá para achar assim. Achar bom, ninguém acha bom, né? Mas depois que passa, poxa, graças a Deus, por causa disso, procurou Deus, acreditar a Deus, encontrou ensinamento do Mishnah, né? Encontrou Jorei, né? Se não tivesse acontecido nada, não procuraria. Ninguém procura nada, né? Vivendo feliz, satisfeito, todo conforto, sem problema nenhum, né? Então o problema é interessante, é muito. Por isso, parece mal, negativo, mas negativo torna-se positivo, nesse sentido, né? Interessante. Assim Deus conduz, né? Conduz. Isso é caminho, né? Para chegar a Deus, né? Todo mundo assim. Encontra obstáculo enorme. Aí você tem que escalar montanha, ultrapassar esse obstáculo para ir no outro lado, né? Mas quando o ser humano encostado na parede faz qualquer esforço, dentro desse esforço, o maior esforço é entregar a mão de Deus, pedir a Deus, não tem outro jeito. Pedindo a Deus, Deus responde, protege, né? Protege. Aí vê, puxa, graças a Deus, né? Começa a sentir a presença de Deus. Interessante, né? Então, esse estado melhor, estado completo, né? Melhor estado da alma, você está totalmente entregue a Deus. Isso aí. E vivendo de acordo com a vontade de Deus, procurando, né? Purifica o homem, tua alma, para seres perdoados pela misericordiosa justiça divina. Esse misericordioso justiça também é interessante. Sabe como é que funciona, né? Porque se fosse pela lei da karma, lei de Deus, que é estabelecido, invisível, mas existe lei, né? O que você plantou tem que colher. Isso ninguém escapa, né? Assim, formando nossa karma, positivo ou negativo, né? Quem fez coisa boa, colhendo coisa boa. Quem fez errado, colhe amargura, né?
Essa é a lei que ninguém muda. E se fosse lei, muitas vezes não tem nem chance de salvação. Não tem chance. É como justiça, entendeu? A pessoa cometeu algum crime, algum erro, aí julgado pelo Código Criminal, né? Aí determina pena, né? Não é assim? Então, justiça de Deus também é assim. Só que, através da misericórdia, amor de Deus, ele interfere. Isso é interessante. Eu acho que como advogado, né, sabe defender para mudar condenação. Ele perdoa, muda. Interessante, né? Isso é amor de Deus, né? Então, mesmo que você vê que a pessoa não tem chance nenhuma para ser salvo, mas Deus interfere, modifica. Por exemplo, assim, ao nascer, a pessoa já, por exemplo, determinado, acontecer desastre, morrer de desastre. Fatal, né? Então, mas a pessoa tendo fé, praticando algumas virtudes, né, acontece o seguinte: em vez de acontecer verdadeiramente desastre para morrer, diz que pena mais leve, acontece, sonha, através do sonho, morre. Vê que estava no carro, morreu, bateu o carro, né? Aí, isso é pesadelo, né? Suando, parece realidade, né? Mas acorda. Puxa, graças a Deus não foi sonho, né? Não tem essa experiência. A gente tem muita experiência. Puxa, estava mal. Estava com muito medo, desesperado. Mas viu que é sonho. Mas aquele sonho parece realidade. Né? E através desse sonho passa. Quer dizer, não acontece na verdade, mas aconteceu no sonho. Quer dizer, desviado, né? Aliviado sofrimento. Então, quem alivia, quem faz isso, é só Deus. Só Deus. Quer dizer, misericordioso, né? Essa é salvação, né? Salvação. Por exemplo, quando a pessoa vê, mesmo este mundo, parece que não tem salvação. Está indo para baixo. Cada dia mais, né? Com muita velocidade, muita violência, muito prática negativa, né? Desespero, depressão, indo para baixo. Né? Porque isso é colhendo resultado, colhendo o que a humanidade fez, né? O que fez, o que está fazendo. Porque então, se a pessoa olha este aspecto, parece que não tem salvação. Mas Deus salva porque intercede, entra no meio, né? Isso é interessante, né? Porque na Igreja Católica, vocês vê, muitas vezes, junto com Jesus, né? Tem algum santo, né? Por que reza santo, né? Eles aproximam muito perto de Deus. Então tem uma certa força, talvez podemos dizer, uma certa intimidade com Deus. Deus confia pela fé, pela prática, né? Então, pedindo ele intercede, ele pede perdão para Deus.
É uma coisa muito interessante. Porque se você vai direto, né, nem encontra, né? Não consegue nem entrevista, né? Entendeu? Mas se você leva amigo da chefe ou da presidente, o presidente encontra por causa da amizade, né? Por causa da confiança da pessoa, né? Não dá? Essa intercedência interfere, entendeu? Nosso caso é do Meshu-sama, né? Meshu-sama entra entre Deus e do homem, da gente, né? Ele consegue perdoar, né? Perdoar a pessoa. Interessante, né? Tem uma história muito interessante, assim, na época do Sakyamuni, né? Buda, né? Então, tinha um discípulo, tinha muita faculdade espiritual. Então, um dia ele estava passeando no jardim, que onde eles moravam, tinha uma lagoa, pequena lagoa. Então, olhando a lagoa, ele viu inferno, onde a pessoa estava sofrendo, o espírito estava sofrendo. Aí viu amigo dele, um conhecido, não muito, mas conhecia esse, um ladrão, assassino, que fez miséria. Então ficou muito famoso, mas morreu. Quando ele olhou, estava lá, junto com os outros, sofrendo, né? Aí, quando viu, sentiu misericórdia, queria salvar, queria tirar de lá. Então, Sakyamuni, fundador do budismo, né? Ele tentou salvar. Primeiro, ele viu o que fez. O que fez de bem. Porque tem que ter algum motivo, entendeu? Sem motivo não tem jeito. Aí viu a vida inteira dele, né? História, né? Então, uma vez ele estava andando na rua, na estrada, tinha pequeno inseto. Então, em vez de pisar, ia pisar, não pisou. Quer dizer, salvou o pequeno inseto. Isso é a única coisa que fez bem na vida. Né? Então, com isso aí, fazendo esse motivo para manifestar misericórdia, ele tirou fio de aranha, né? Descendo, fazendo descer para em frente dele, assim descendo do céu para baixo, né? Então ele viu frente dele descendo um fio como cordão de salvação de cima. E aí ele pegou isso aí e começou a subir para cima, né? Para cima. Graças a Deus, né? Viu saída. Né? Então, subindo assim, já estava bem perto do céu. Quando olhou, todo mundo estava junto. Todo mundo começando a agarrar. Aí ele ficou com medo. Se vem todo mundo, vai arrebentar. Né? Aí começou a gritar, você não pode subir, isso é para mim. Para eu subir. Se vem todo mundo, vai arrebentar. Né? Assim começou a gritar, né? No momento que gritou, rebentou de cima. Aí todo mundo caiu. Tem uma história assim, né? Isso mostra o que é ser humano, né? Se ele falasse, vamos lá junto, né?
Talvez arrebentasse cordão, mas logo depois dele, né? Pelo menos ele subia, né? Engraçado, né? Aí Sakyamuni pensou, puxa, não tinha jeito. Dei mão para salvar, mas ele mesmo arrebentou o cordão. Né? Então, este fio é importante, né? Desse fio, tem misericórdia, porque o que vocês praticaram até agora, não é possível que não tenha nada, não fez nada de virtude, não tem nada de ato bom. Deve ter feito alguma coisa. Isso aí como tesouro. Isso é apoio, entendeu? Por causa disso, Deus perdoa, né? Se não tem nada, não tem motivo para... Tem que ter motivação, né? Aí, quer dizer, surge, provoca a misericórdia de Deus, né? Aí tem chance de estender a mão para salvar a pessoa. Por isso, como é importante ser humano aplicar ou praticar algo bom, né? A virtude oculta, né? Só Deus sabe, né? Não adianta fazer perante os homens. O homem não tem força para salvar. Só Deus, né? Então, perante Deus, fazer alguma coisa. Porque Deus sabe tudo, né? A gente não acredita integralmente, mas sabe tudo. Né? Como é que é a pessoa? Fundo do coração, né? Não tem como enganar, né? Então, esta é virtude, né? Mesmo vocês ministrando de orelha, fazendo oração, isso aí acumulando, ajuntando pouco a pouco, passo a passo. E um dia cria uma força, né? Força da própria pessoa. Tem facilidade, então, entregar a mão de Deus, né? Veja Deus, só Deus que pode salvar. Né? Esta atitude, né? Por exemplo, assim, este sentido de perdão também tem que cuidar muito. Se a pessoa foi ensinado assim, tem que perdoar. Tem que perdoar a pessoa. Né? Mas quem realmente perdoa só Deus. Se você acha, se a gente acha, né, pessoa magoou, pessoa fez coisa negativa, mas eu perdoo. Isso é pouco pretensioso. A gente não tem força para perdoar. Né? Talvez certo seria pedir perdão a Deus. Deus perdoe. Né? Deus perdoe essa pessoa. Isso seria certo. Eu vou perdoar. A gente, será que tem essa força de perdoar? Não tem. Só gente que tem. Porque perdoar significa anular o karma, né? Eliminar o karma, né? Eliminar o que a gente fez. Resultado, né? Plantou uns certos cereais, frutas, mas mudar o resultado, só Deus que pode fazer. A gente não tem força. Entendeu? E também, eu acho que pouquinho adiante, descobri, mesmo parecendo negativo, na verdade não é negativo. Negativo porque negativo não tem consciência que está fazendo bem. Está querendo fazer mal, prejudicar mal. Mas a ponto de vista Daijo, um pouquinho mais amplo, acaba fazendo bem. Mas eles não sabem que mal produz bem.
mal faz nascer bem através do mal. Entendeu? Isso que é interessante. Então, mais tarde, a gente entende todos os obstáculos da pessoa, né? Negatividade da pessoa, e acaba fazendo muito bem, né? Entender melhor as coisas, né? Eu acho que isso é misterioso, sabedoria de Kanon, né? Por isso o Kanon não tem bem e o mal. Ele transcende bem do mal. Está em cima. Por isso é muito mais profundo, né? Quer dizer, nossa sabedoria não chega. Não dá para entender. Por quê, né? Mas tudo feito por sabedoria de Deus, né? Muito bem feitas as coisas. Nada errado, né? Parece errado porque a gente vê só naquele momento. Mas mais tarde vê que estava tudo certo. Certíssimo, entendeu? Nada errado. O que acontece tem que acontecer. Precisa acontecer. Este resultado, né? Assim chega a nossa conclusão, né? Tá bom, vamos terminar.